Olá, eu sou Regina Helena, advogada e psicóloga de Goiânia, estado de Goiás, e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa TV Call Center. E hoje nós temos aqui um profissional que militou muitos anos na área, é referência, ganhou vários prêmios de atendimento e é reconhecido e admirado pelo pessoal de toda a área de atendimento. Lucas Moncini, gratidão aqui, viu? Muito obrigado. É muito ocupado, mas eu consegui trazer. Muito obrigado por me receber. É um prazer. Lucas, você como publicitário, né? Como é que você acabou entrando na área de atendimento ao cliente? É uma história de consequência mais ou menos lógica. Meados da década de 80, o movimento da nova Constituição, o movimento de buscar uma defesa do consumidor, que foi definido na Constituição como o elo mais fraco da relação de compra e venda, de transações, ele era uma coisa sonante no país. E, mais ou menos como consequência, veio imediatamente a determinação que as empresas deveriam todas ter um saque, ter um serviço de atendimento ao cliente, ao consumidor. Isso era mandatório, inclusive com punições, com ameaças. Sabe que no Brasil é assim, ninguém faz nada durante muito tempo, de repente querem fazer tudo rapidamente. Sim. Então, as empresas tinham duas alternativas, né? Porque tinha que contratar um telefone 800, na época não existia nem o 0800, era 800, gratuito para o cliente poder se comunicar com a empresa, porque antes disso essa comunicação só se dava por escrito na caixa postal, a famosa caixa postal. Os Correios ganhavam dinheiro mesmo? Nem ganhavam, porque os Correios durante muitos anos tinham problemas operacionais complicados, né, que foi resolvido depois. Então. Mas, enfim, as empresas tinham duas alternativas. Ou chamar gente da telefônica, da telefonia, que entendia de telefone para atender as pessoas por telefone e tal, ou chamar publicitário que entendia do quê? De cliente. Porque o publicitário nunca fez nada sem pesquisa de comportamento, sem entender o público-alvo, sem entender o consumidor. Então, eu como publicitário fui chamado para começar a fazer os tais de saque, que tinham prazos imediatos para começar a funcionar, né? E aí, lentamente, a gente foi organizando, porque o pessoal de telefonia na época entendia muito de telefone, mas entendia pouco de consumidor. E o pessoal de publicidade entendia muito de consumidor, mas entendia quase nada da área de telefonia, era outro mundo. Então eu tive que fazer essa junção, né? Na época eu me lembro, eu viajei para vários lugares aí pelo mundo para saber como é que estavam fazendo nesses mercados mais avançados e comecei a orientar a formação desses primeiros saques no mercado. E aí era uma consequência mais ou menos lógica, porque o publicitário sempre fez campanhas para poder estimular uma melhor relação da empresa com o cliente, consumo, fidelidade. Quando foi inventada essa maneira fácil de relacionamento imediato, por telefone, com o consumidor, ou seja, você fazia um contato direto entre a companhia e o consumidor, esse mundo me pareceu que era o mundo do futuro. E hoje está aí, é o mundo do futuro. Né? Hoje esse contato ele é imediato, não é mais nem a empresa que busca o contato com o cliente, é o cliente que busca os contatos com as empresas e que faz comparações, e, enfim, hoje o mundo está mais balanceado nesse relacionamento. Então eu vim para esse mercado por causa disso, né? E aí eu fiquei. Ah, bacana. A primeira experiência, inclusive, foi a ASC ou você teve mais? Bom, eu tive dentro da agência de propaganda, a gente montou alguns primeiros saques, né? E eu me lembro que
front-end na época era um caderno da Melhoramentos, né? Porque não tinha integração entre computação e telefonia. Então, o que fazia? A gente atendia o telefone, não dava para atender o telefone e escrever no computador ao mesmo tempo. As moças anotavam as ocorrências no caderno e depois tinha o famoso trabalho de back-office, né? Que assim surgiu o back-office nessa história, né? Era, na verdade, um delay que tinha que se botar em dia e botar no sistema e tal. Então, daí eu fui convidado para a ASC. A ASC era uma empresa muito interessante, com operações muito interessantes. Ela era sediada em Londrina e em Curitiba. Ela pertencia ao grupo Sercontel e Copel. Era a prefeitura de Londrina, que era sócia do governo do estado, através da Copel. E também tinha um capital privado, que não era uma companhia estatal, era uma companhia mista. E atuamos lá, levando algumas contas importantes, né? Os meus primeiros clientes, se me lembro, foi o pessoal da Lacta, né? Que ainda não era Mondeleza e Renault, enfim, a gente tinha grandes atividades lá. Lá que você escreveu o livro lá? A minha missão era, na época, quem começa o mercado, como nós começamos, estou falando aí no final da década de 90, no começo dos anos 2000, a gente tinha que... O empresário achava que relacionamento, que atendimento, que saque era um software que ele comprava e resolvia o problema. Exato. Então a gente pacote fechado. Pacote fechado, né? A gente tinha que ensinar, a gente tinha que trabalhar, tinha que explicar. Então, nessa tarefa de explicar, de mostrar o que era um DAC, o que era uma URA, por que você tinha que ter uma URA, por que tinha que gravar as interações, o que fazia com a gravação, por que você tinha que analisar, porque, enfim, tudo fazia parte de um arcabouço de formação de mercado. Então, você tinha que, didaticamente, mostrar o que era preciso fazer, como era preciso fazer, e isso acabou resultando num farto material, e eu acabei escrevendo a primeira edição do livro, Call Center, que teve bastante sucesso, rapidamente tirou eu acho que foi o primeiro livro que você duas, três edições, e agora recentemente eu fiz uma revisão e o livro se tornou praticamente histórico, porque ele mostra como é que era quando a gente começou esse mercado, o que usava e tal, e dá algumas pistas do que está acontecendo nesse momento, nesse mercado que está sofrendo uma grande revolução. Muito legal. E no começo, quem era fora do meio, ele não entendia direito, né? Por exemplo, falava que DAC era a distribuidora automática de chamadas. Muita gente pensava que era o departamento de aviação civil lá. Enfim, nesse momento do mercado, existiam grandes operadoras de tecnologia mundiais que vieram para o Brasil e acordaram, porque o Brasil estava acordando para isso, né? O drive da lei, ou seja, a exigência da lei, a exigência de se cumprir determinações para a proteção da relação empresa-cliente e de relação de defesa do consumidor, ela trouxe um mercado novo. Então, muita tecnologia, né? A gente embarcou nesse mercado. Na época, a gente brincava, outro dia estava conversando com a Ana Maria Monteiro, nossa amiga, uma grande amiga e também precursora desse mercado. A gente brincava que, a gente falava, o mercado se baseia no tripé, né? Pessoas, infraestrutura, né? E tecnologia, né? Então, perdão, e processos, né? Pessoas, infraestrutura, que era tecnologia, e processos. Hoje, o mercado, ele está muito mais em processos e tecnologia, infraestrutura, que é tecnologia,
as pessoas assumiram um papel um pouco diferente nesse mercado, né? Então, esse mercado já contratou perto de 2 milhões de agentes de relacionamento, e hoje, pelas minhas contas, eu acho que não tem mais do que umas 600 mil pessoas empregadas nesse setor, pelo Brasil afora, porque as empresas buscaram eficiência, redução de custo, racionalidade de processos, e aí, quando você ajusta o teu processo, você aplica novas tecnologias, você tem uma redução da mão de obra, que assume outros papéis no atendimento. Então, esse tripé hoje está um pouco desbalanceado, né? Okay. Antigamente ele era bem balanceado e hoje ele está um pouco desbalanceado. Ele está muito mais em inteligência de processos, engenharia de processos e tecnologia, né? Okay. E como que você foi uma das primeiras pessoas que conheceu o GPS lá, quando você foi lá para o grupo Saraiva, né? Sim. Como é que foi lá o projeto da Volkswagen? A gente, nessa época, eu fui chamado por uma missão que era montar um call center que fizesse uma operação para uma grande rede de varejo, de um visionário, né? Roberto Saraiva é um visionário, é um empreendedor visionário. Ele sabia onde ele queria chegar, mas ele não sabia como fazer. Ele queria um delivery centralizado que pudesse atender o Brasil inteiro através de um único telefone, de um único ponto, e fazer chegar os produtos na casa de todo mundo em 28 minutos, ou o cliente não pagava a conta. Então, esse era um desafio, né? Então, eu fui chamado para isso, nós desenhamos todo o projeto, nós implantamos, a rede Habib's não poupou esforços de investimento para viabilizar o Volkswagen, então nós criamos o Volkswagen, e uma das minhas conversas com o fundador da rede e dos negócios foi: a gente não pode só atender o Habib's. Eu, como publicitário, sempre fui contra a house, né? A agência de um único cliente. Ela emburrece um pouco as pessoas, porque você precisa estar em contato com vários mercados, com várias situações. Isso é que enriquece esse setor de atendimento. Ele disse: não, tudo bem, você comanda aí, enquanto você não deixa de atender o Habib's e fazer o delivery funcionar, você pode botar outros clientes. Então, foi o que nós fizemos. Nós, a partir do ano 2002, a gente começou a entrar no mercado, tivemos grandes conquistas, né? O Volkswagen é uma empresa que se tornou modelo, e nós conseguimos fazer a operação do Habib's, que hoje faz milhões de pedidos por ano, né? No Brasil inteiro. Hoje não é mais o canal Voz, né? Hoje o canal digital ele comanda, né? Sim. Os meios de relacionamento e de compra do consumidor estão multiplicados, né? E a tecnologia tomou espaço em tudo, né? Hoje você não faz cafezinho de manhã cedo sem apertar um botão, né? É verdade, sem dúvida. Mas você lembra que na época, além do uso do GPS correto, né, para ter o tempo da entrega, toda a parte de identificação do cliente, o histórico dele, né, também foi tudo construído, né? Tudo construído. Nós fizemos, o Brasil é um continente, então eu tinha que saber de manhã cedo aonde estava chovendo no Brasil, porque chuva, greve, feriado, tudo isso muda o comportamento do consumidor e muda o comportamento do delivery de comida. Perfeito. Então nós tínhamos que saber de manhã cedo onde estava chovendo, onde tinha greve, onde era feriado, enfim, quais eram as ocorrências no Brasil inteiro, né? O Habib's atende de norte a sul,
todos os lugares, para poder dimensionar as centrais. E também tinha que conhecer o comportamento do volume de demanda de cada um desses lugares. Então, nós construímos uma central de inteligência que controlava tudo isso, né? Tudo isso. Então, veja, tinha muita tecnologia? Tinha, não tanto quanto hoje, mas tinha mais uso de inteligência humana mesmo. Né? É o planejamento estratégico mesmo. Exatamente. Né? Eu me lembro, Lucas, você tinha alguns outros clientes que eram de ativo. Então, aquele dia choveu. No normal você tinha, sei lá, 200 pessoas que atendiam. Pô, naquele momento lá a demanda chegava a 300, você tinha que deslocar esse pessoal, mas ele tinha que estar treinado antes para isso. Né? Eu pedi inteligência. A área de treinamento do Voxline sempre foi uma área modelo, a gente tinha treinamento intensivo de tudo isso. Mas o que é mais importante, eu acho que eu fui presidente do sindicato patronal das empresas de call center, né? Então, a gente fez uma luta muito grande lá, além da luta de desoneração da folha que foi conseguida na minha gestão, a gente fez uma luta muito grande para criar o contrato de trabalho sob demanda, que é o contrato de trabalho intermitente. Ou seja, você tem o funcionário, você paga os direitos dele, e ele só ganha quando você chama e ele aceita vir trabalhar. Por quê? Porque a gente tinha uma flutuação de demanda muito grande, né? Como você falou. Além de só ter pico nas horas de almoço e na janta, as pessoas têm um péssimo hábito de comer só quando tem fome na hora do almoço e na janta, né? Então, crescia o movimento muito nesses horários e depois entrava num vale muito tranquilo. Então, eu não podia ter flat funcionário por o tempo inteiro, custaria uma fortuna de dinheiro e não fecharia a conta. Então, nós criamos, eu me lembro que na época nós fomos consultar o professor Mascaro, que nos deu um modelo que existia na Itália, que era o trabalho intermitente. Na Itália chama-se lavoro a chiamata, que é o trabalho à chamada, você chama e o cara vem, você paga, você tem um mínimo de horas por semana. E o professor Mascaro disse para mim: Mancini, a lei não proíbe, a lei não prevê, mas a lei não proíbe, porque precisa ter coragem para implementar. E coragem, graças a Deus, nunca faltou não só a mim, mas todos os líderes desse setor de call center, né? Então nós chamamos todo mundo e começamos a fazer. E deu certo. Hoje é lei, né? Hoje já está consagrado. Então, isso é que ajudou a gente nessa inteligência de manejar demandas. Claro que hoje, com a digitalização, o cliente faz o seu pedido através de um toque de dedo no telefone e acabou. Ele não tem mais esse espinho, né? Ou seja, eu não vou mais dormir com aquele sobressalto de que 10 horas da noite está explodindo a central. Eu me lembro uma vez que o Alberto colocou, o Saraiva, dono do Amigos, colocou uma propaganda com o telefone do delivery no horário nobre de uma TV. E assim que terminou lá um espaço do jornal e entrou o comercial, nós explodimos a central de Santo Amaro. Os caras da Telefônica ligaram para nós para saber o que estava acontecendo, porque nós demos um crash na estação telefônica de Santo Amaro. A quantidade de ligação naquele espaço de 30, 40, 50 segundos quebrou a estação. Instigou o pessoal a ligar. Então, aventuras. Perfeito. Ô Lucas, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Te agradeço imensamente pela contribuição que você deu ao setor, né? Na parte principalmente de inteligência e planejamento, né? E criatividade, tá? E efetividade de resultados, né? Tá? Eu queria que você deixasse aí os seus contatos aí. Nós vamos escrever também aqui. Eu estou facilmente contatável pelo e-mail lucasmancini@me.com. Eu também atendo ainda
pelo lucas.mancini@voxline.com.br, para quem eu ainda presto alguma consultoria no setor comercial e estratégico. Perfeito. E estou no LinkedIn, acessado facilmente por todos os interessados. Perfeito. E vou lançar um livro agora, no começo de setembro, um livro sobre como liderar em 6 passos, que é um livro para formação de equipes, né? Ou seja, dar uma olhada para as pessoas, como é que eu vou liderar nesse novo mundo, equipes para trabalhar de maneira produtiva. Parabéns, tá bom? Muito obrigado. Tá? Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico líder de várias atividades, um pensador nato, Lucas Mancini, nós finalizamos mais um TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima.